Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa reunião, por teu Espírito que nos guia a toda a verdade e Amém. que o Senhor sempre nos tem conduzido a toda a verdade. Amém. Amém. Nós somos gratos porque os nossos olhos estão abertos para te ver. Queremos te Amém. ver em cada versículo da Bíblia. Amém. Queremos te conhecer em cada palavra que o Senhor vem para nós. Amém. Amém. Senhor, como nós precisamos de te conhecer. Sim, Verdade. sim. Abre as escrituras para nós, nos mostra a tua pessoa viva. Senhor, não queremos ficar com experiências do passado. Queremos Amém. que o Senhor se renove cada dia. Renova, Senhor, em nós um espírito aquecido, Amém. fervoroso, com Amém. muita fome e sede de ti, Senhor. Queremos Amém. permanecer unidos a ti, conhecendo mais da tua palavra que é viva. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso a nossa abordagem. Bom, na reunião anterior nós conseguimos abordar só o primeiro capítulo do livro de Jó, né? E eu confesso para você, irmão, eu estou tendo uma experiência tão rica com o livro de Jó. Eu nunca tinha surfado como eu estou surfando no livro de Jó, né? Porque, irmãos, embora é um livro poético, ele traz muitas linguagens figurativas e muitas aplicações. E você vê uma dissertação de querer colocar o pensamento de cada um, né? Porque você vai ver agora nesse desdobrar, que é a segunda etapa, nós vamos ver o sofrimento maior de Jó. E eu sabe que cheguei à conclusão, irmão, não sei se eu estou exagerando, mas o sofrimento de Jó foi muito forte. Eu acho que na Terra eu não vi alguém que sofresse tanta perda como ele sofreu. E por último, ainda uma doença terrível acossando ele, sofrendo, né? Mas o maior sofrimento, eu me atrevo a falar, irmãos, ele não poder ajudar seus amigos e os amigos não poder ajudar ele, irmão. Puxa, a vida é impressionante. Eu consigo ver agora de outra maneira o sofrimento. E a nossa abordagem hoje vai ser a partir do capítulo 2. Nós podemos ir lá, por favor, irmãos? Do capítulo 2 do livro de Jó. Nós vamos fazer uma leitura rápida, se algum irmão quiser ler. São apenas 13 versículos, né? Eu precisava de algum irmão, por favor, para ler. Capítulo inteiro, nós vamos ler. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Jofar, o naamatita. E combinaram e juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Levantou-se ele de longe os olhos e, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Que coisa, né?
Deus seja louvado. Que leitura, né, irmãos? E o que ressalta para nós é uma palavra que o Senhor vai declarar, né? Que vai falar para Satanás. Esse diálogo é muito interessante, porque está oculto aos amigos de Jó e até o próprio Jó, né? Então, o diálogo que Deus tem com Satanás é muito significativo, porque é uma etapa da vida dele que está encoberto para ele. É a mesma coisa, né? Quando nós falamos da história de José. Quando a gente fala assim que da história de José, poderia Deus falar para Jacó que ele estava lá, que ele estava vivo, né? Porque nós lembramos do sofrimento de graça e paz, irmão. Se paz. Graça e paz, irmão. Nós limos agora, irmão Amaury, todo o capítulo 2. Fantástico a leitura. E a última expressão é que eles ficaram 7 dias amigos lá, né, condoendo-se dele e com muita, porque o Jó estava sofrendo demais, com muitas dores. Então, nós estamos falando que o que mais ressalta no capítulo 2, irmão Amaury, é o diálogo que Deus tem novamente com o diabo. E isso, irmãos, é muito significativo, porque está oculto esse diálogo para Jó. Então, se nós imaginássemos que Deus conhecia, ou que Jó conhecia esse diálogo, puxa, que fácil seria a coisa para ele, né? Porque entenderia qual o motivo do sofrimento dele. Mas, assim como foi na graça e paz, Se paz, Genaro. assim como foi na experiência de Jacó, né? Nós lembramos que os filhos trouxeram a roupa de José dizendo que ele morreu, ensanguentado ainda, que um animal matou ele, né? Sim. E o interessante é que Deus não trouxe essa informação para Jacó, e o sofrimento de Jacó foi até a morte. Lembra que ele perdeu a vontade de viver pela experiência de ter perdido seu filho. E nós sabemos que o filho estava vivo, só que estava em outro lugar, que era Egito. Mas Deus não trouxe a informação, Deus não trouxe a revelação para ele. Mesma coisa no livro de Jó, irmãos. Esse diálogo que teve por trás, né, vamos falar assim, no fundo, né? Por trás das cortinas, Deus não revelou a Jó, nem também a seus amigos. E dentro disso é muito interessante, porque Deus quer aproveitar as oportunidades. Deus é maravilhoso. Deus aproveita tudo, irmão. Nosso Deus, ele não tira um anzol. A gente vai tirar um anzol para pescar, né? E a gente vai tirar na sorte, vamos falar assim, né? Vamos ver se. Porque a gente não consegue ver debaixo d'água. Você joga alinhado com o anzol esperando a ver se um peixe vem, né? Agora a gente não sabe se lá embaixo tem um monte de peixe ou não tem nada. No entanto, você está lá, né? Agora, Deus, irmão, sabia tudo. Deus estava vendo tudo, mas os 3 amigos de Jó e o próprio Jó desconheciam a informação desse diálogo que Deus teve com Jó. Irmãos, outra coisa que nós podemos ressaltar nesse capítulo 2, que é muito importante, é a declaração novamente de Deus. Deus vai falar a mesma coisa que falou. Você não viu meu servo Jó? Que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E que se motivo me incitaste para fazer o mal? E essa frase, e até agora, uma versão fala assim, e até agora mantém a sua integridade. Puxa vida, que rico, é? E nós tínhamos abordado do ponto de vista do livro de João, dizendo o seguinte, que todo ramo que está na videira, o pai tem uma peculiaridade. Quem não está dando fruto, o pai vai cortar. Mas quem está na videira e, portanto, está dando fruto, o pai vai limpar. E nós dizemos na reunião anterior que a experiência inicial que Jó teve foi aprovado naquilo ao ponto que dizemos assim, Deus agora quer continuar limpando. Porque na experiência, irmãos, é assim. Nós temos nessa nossa experiência espiritual muitas vitórias e muitos fracassos também. Mas quando nós temos uma sensação de que nós fomos aprovados,
e que nós estamos bem diante de Deus, é ali, irmãos, que nós precisamos estar sempre apercebidos. Deus quer continuar alcançando em nossa vida limpeza, tirando de nosso coração coisas que nós não conhecemos, mas que Deus conhece. Às vezes nós temos a sensação de que está tudo bem em nossa vida. No entanto, Deus quer mostrar que ainda falta uma coisa. Lembra dessa frase? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós podemos avançar. A gente não tem preço, tá? Se nós precisássemos de duas reuniões mais, nós vamos abordar, porque é muito rico. Riqueza extrema, irmãos. E eu queria Irmão, compartilhar. Sim, irmão. só um comentário. Eu acabei vindo, mas dei uma lida rápida no capítulo 2. Sim. O que você falou, mas um pano de fundo aí, né? Isso é uma coisa muito forte. O Senhor permite, como o Senhor está vendo o agir na esposa de Jó, nos amigos, e toda essa situação, até nessa situação, o próprio inimigo Satanás debatendo. A mesma situação, se você vê aí na citação de José e Jacó, a maneira com que está agindo, isso faz uma advertência para nós. Vai. Muitas vezes, eu estou com uma situação agora com uma paciente no hospital, na OPECAM, que é uma irmã conhecida, mas as dificuldades, a gente fala, mas puxa, levanta um, levanta outro, e a gente não sabe o arranjo de Deus como está agindo Verdade. em várias dimensões. Esse ponto aí me traz essa lembrança e Amém. essa demonstração para a gente estar ciente que o agir de Deus ele não compete a nós, né, irmãos? Ele está Amém. olhando em todos os ângulos e tratando segundo a sua vontade, né? Muito Sim. bom essa posição, hein? Amém. Glória a Amém. Deus. Irmão, você sabe que esses 7 é muito dia ficar em silêncio 7 dias, né? É muito, né? A gente não consegue ficar nem 10 minutos, não sei, irmão Fernando. Eu não consigo, viu? Se eu vejo uma coisa, já logo quero falar, né? Mas eu preciso aprender a ficar em silêncio, viu? Como que nós precisamos, às vezes, ficar em silêncio, irmãos, porque na muita palavra, não tem essa frase? Não falta pecado. Às vezes, irmão, nós nos precipitamos a falar, né? E nós logo queremos falar, mas isso aí é muito significativo, me fez lembrar daquela expressão do capítulo 8 de Apocalipse, que houve meia hora de silêncio. Lembra disso, não? E é interessante, irmãos, esse silêncio, irmão, não precisamos ter experiência. Às vezes nós vamos na presença do Senhor como tagarelas. Tá, 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 tá. Vamos falar para Deus tudo que nós queremos. Mas não Meu ficamos. Vitor, Pode falar. meia hora bíblica, não é a meia hora nossa. Isso. Muito bem. Bem lembrado, irmão. Mas é significativo, né? Ou o Imagina, silêncio irmão. no céu ainda, viu, E irmão? ainda não sei, irmão. E se um dia é como 1000 anos, que dirá então meia hora do céu? Boa observação, viu, irmão Genaro? Muito bom isso aí. Mas, irmãos, eu falo para os irmãos, nós precisamos aprender a ficar nos pés do Senhor, como foi a Marta, para ouvir o Senhor. Como foi a Maria, né? Para ouvir o Senhor. Nós precisamos aprender a ficar em silêncio diante das situações que estão diante de nós. E você vê que é muito rico isso aí. É realmente abrangente. Isso aqui dá para falar muito. Mas a gente, como tem ainda um tempo limitado, vamos tentar desenvolver aqui. Eu vou apresentar aqui o slide, né? Vamos ver se deixa eu abrir aqui. Ô, irmão, e o cenário, né? O cenário era pesado, né, irmão? Você vê para esses amigos, né? E, Foi, foi como vamos falar, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia na vida no capítulo 1 e 2, né, irmão? verdade. Ô, irmão. Os irmãos estão conseguindo ver ali? Sim. Tá bom. Sim. Que nós vamos então prosseguir aqui. O título que eu coloquei aqui, irmãos, é a natureza do sofrimento no livro de Jó. O sofrimento de Jó e o sofrimento dos crentes na nova aliança. Então, nós vamos fazer uma analogia hoje do ponto de vista dos sofrimentos na nova aliança em relação aos sofrimentos que Jó estava vivendo, né? Nós vamos tentar fazer essa analogia.
E o sofrimento de Jó é muito interessante, porque ele desvenda, vamos fazer a partir do quê? Da perda dos bens, dos filhos, da saúde, né? Que, como nós falamos no início, poucas pessoas que nós podemos falar que tiveram uma experiência tão forte na vida de Jó. Porque às vezes nós experimentamos perda, mas não é uma atrás da outra, né? Nesse caso aqui, foi todo junto, né? E realmente é muito forte isso aqui. E extremo leva a Jó a ter uma reflexão profunda sobre essa natureza de sofrimento, mas também coloca em dúvida a justiça de Deus. Por isso, irmãos, é que é interessante a maneira com que Jó vai enxergar a sua situação. E acrescentando a esse fato, nós temos a perspectiva dos amigos agora. Esses amigos que ficaram 7 dias em silêncio, agora eles vão abrir a boca também. Mas primeiro quem vai abrir sua boca é Jó. E Jó vai dizer: maldito o dia que eu nasci. Começa desse jeito, viu, irmão? E ele começa a dissertar. Por isso que entra como poesia, porque ele vai trazer várias analogias ao fato ele terem nascido. Você vê como que é? Então, você vai lendo e você vai vendo como se fosse uma poesia aquilo. Mas é muito negativo, por um lado. Mas não falta riquíssimo a argumentação que ele vai apresentando. E isso é muito significativo, irmãos, porque nós estamos falando sobre o diálogo agora que vai gerar essa posição que aflora em Jó. Porque até então, irmãos, nós vemos que ele não pecou contra o Senhor. Mesmo quando a esposa falou aquelas palavras para ele, nós temos o relato bíblico que ele não pecou. Mas agora vem a dissertação, o diálogo, a expressão, aquilo que ele está enxergando sobre o que ele está vendo. Você vê que isso aqui é muito importante, irmão, porque nossa experiência, às vezes nós não abrimos a boca. Mas quando nós abrimos a boca, irmãos, ali fica manifesto aquilo que está em nosso coração. Quando vem uma circunstância, é uma oportunidade para Deus. Mas também manifesta o que está em nosso coração. Irmãos, e não é negativo. Quando Deus traz à luz alguma coisa, porque às vezes nossa perspectiva é negativa, irmãos, é muito positivo. Porque Deus tem oportunidade somente quando se manifestam as coisas. Deus pode tratar, Deus pode limpar, e a pessoa em questão, ou quem for que seja, pode se arrepender. São oportunidades que Deus prepara, permite, para que nós possamos ter um posicionamento. E aqui, irmãos, vocês vão ver que lindo isso aqui, irmãos. Porque o debate agora, né? Nós precisamos trazer isso aqui. O debate que vai ter com os seus amigos, já enfrenta discussões profundas sobre a natureza do sofrimento e a justiça de Deus. Ou seja, cada amigo aqui tem uma perspectiva do que significa sofrer e, ao mesmo tempo, do que significa a justiça de Deus. Também que e é intenso isso aqui, se debate entre os amigos, irmão. E eu acho que chega um momento na conversa que fica calorada. Sabe por quê? Eu fiquei impressionado na leitura, né? Porque fica uma discussão acerrada, mas fica acalorada, né? Por quê? Porque em um momento o João vai falar assim: calem-se, por favor. Fica calado. Em inglês é shut up. Cala a boca. Você vê? Chega a essa intensidade nesse diálogo. E é muito bom isso aqui, irmãos. Porque a argumentação deles, e também de Jó, é que Deus é justo. Mas a aplicação dessa justiça é dentro dos moldes que Deus estabeleceu dentro da perspectiva deles. Ou até onde eles conheciam. E em conclusão, o que vão dizer os amigos agora? Jó pecou. Olha que impressionante, irmãos. Você vê como que é. Dentro dos valores que eles têm como justiça, não chega a outra conclusão, é que quem está em falha aqui é Jó e não Deus. E justamente porque as frases são muito categóricas, nós temos nos Salmos, né? Os irmãos vão lá,
Como que Deus trata justo? E como que Deus trata injusto? E nós temos as frases assim sempre em contraste, né? Você sempre vai ver uma declaração sobre o justo e sempre você vai ver uma declaração dos ímpios, dos injustos, não é? Não é assim na Bíblia? Nos Salmos, principalmente? E em base a isso, é interessante eu desdobrar disso aqui, irmãos, porque nós, como nós limos já, né? Esses amigos aqui que são Bildades, o Suíta, Elifaz, o Temanita, o Sofaro na Matita, esses amigos representam diversas correntes de pensamento. E aqui nós vamos trazer cada um delas, irmão. Que coisa impressionante. Eu fiquei surpreso com isso aqui. E é muito complexo, porque eles estão em sua ração. E é interessante isso aqui. Como que nós reagimos diante de uma situação que nós estamos certos? Não defendemos o posicionamento, principalmente se nós vemos nessa escritura e nós percebemos, puxa, nós estamos certos no debate, nós estamos certos naquilo. Bom, essa mesma figura é dos amigos de Jó. E interessante, irmão. Ó, aqui você vê, eu coloquei essa figura porque impressionante, né? Olha o Jó ali, tudo sentado ali, com jagas, né? Se coçando e tal. Olha os amigos como eles estão. Irmãos, às vezes nós somos assim, ficamos de dedo, viu, irmão? Mas quando você faz um dedo para um, tem quatro apontando para você, assim, ó, viu? Eu coloquei esse aí para trazer uma figura, né? É interessante, irmãos, porque às vezes nós somos assim. Eu falo, eu sou assim, viu, irmão? Eu fico de dedo. Não falo às vezes com o dedo, mas no coração faço assim, ah, você. E fico apontando, sinalando, né, irmãos? Mas o Senhor também quer fazer isso conosco, com cada um de nós. Maravilhoso. Bildade, o suíta, suíta, Bildade vem de Suá, que é possivelmente associada à descendência de Abraão com Quetura, que é uma das esposas dele, né? Conforme a referência em Gênesis 25:2. Depois os irmãos podem pegar a apostila, porque aqui essa aqui é nova, né? Então, os irmãos vão pegar e vão poder acessar todos os versículos aqui. Então, não se preocupa se o irmão não consegue anotar, porque depois fica disponível. Ele representa uma perspectiva mais tradicional, baseada na sabedoria dos antigos. Você lembra uma frase que era comum? Sabedoria, como que era a frase? Não é dos gregos, é sabedoria. Bom, não lembro a frase, depois eu lembro e eu falo. Mas sabedoria do Meio Oriente. O Meio Oriente. Os sábios do Meio Oriente, é essa aí. Você lembra dos três que vieram para conhecer o rei que tinha nascido em Jerusalém? Eles eram o quê? Sábios do Oriente, viu? Então você tem a Sim. expressão aqui. Então, esse Bildade representa aquela sabedoria, né? Humildade enfatiza o princípio de retribuição. Nós vamos abordar. O que é esse princípio? Já vamos entender. Deus recompensa o justo e pune o ímpio. Mas ele é mais abrangente. Ele vê o sofrimento de Jó como uma consequência direta de algo errado, refletido uma visão de justiça estrita e inflexível. Ou seja, ele está vendo que o problema não está com Deus, o problema está com Jó. Ó, irmãos, aqui ele faz o Temanita, né? Esse aqui é descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú é o pai dos Edomitas, a qual procede da cidade de Temar, né? O Temanita ele faz. Então ele é descendente direto de quem? De Esaú, viu? A região onde ele faz vem. Era uma cidade de Edom, viu? Os edomitas que vêm de Esaú. De acordo com Gênesis 36, versículo 10 ao 11. Ele é o filho mais velho de Esaú, com sua esposa Ada. E ele se torna o pai de uma linhagem de edomitas, incluindo Temar, que provavelmente é a central
dos temitas. Ó, aqui, inclusive, ó, quer ver? Mais ainda, eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele representa a tradição dos sábios mais experientes. O negócio era sabedoria e sábio, né? Muito inteligente, muita sabedoria aqui, né? Ele tende a basear a revelação em experiências místicas, como diz em Jó. Vocês podem ler depois, capítulo 4, versículo 12 e 17, que aqui ele vai trazer uma coisa mística, né? Você vai ver. E defende que o sofrimento de Jó deve ser consequência de algum pecado. Como que é? Justamente por causa do que ele enxerga da justiça de Deus. Então, nós sabemos hoje, por exemplo, que toda alma que pecar, certamente morrerá. Então, esse princípio vem arrastando ao ponto de enxergar a situação de Jó como consequência do pecado. E eles vão bem a fundo nesse negócio do pecado. Porque, irmãos, o pecado que a gente é visível, que a pessoa está fazendo, praticando visivelmente, é fácil condenar, mas tem, olha como que ele faz, vai trazer. Tem esses pecados que você não consegue ver que está oculto de você. Então, irmãos, esse questionamento é profundo ao ponto de vir dissertações pesadas contra Jó. Ele faz o Temanita, é o primeiro dos amigos de Jó a falar. Viu, irmãos? Ele vai ser o primeiro, portanto, já vem com seata, né? Com um dardo já vem forte, assim, né? Ele sugere de Jó deve ter alguma falta para sofrer. Como disse assim, você está sofrendo por uma falta que você fez, o pecado que você fez. Vamos prosseguir aqui. E agora vem o mais violento de todos. Não sei se os irmãos leram, mas ele aqui retrata o Naamatita, o Sofar, ele é muito direto. E ele diz ainda assim, irmãos, que o sofrimento que Jó está passando é fichinha. Ele precisa de mais sofrimento ainda. É desse jeito que ele vai tratar, viu, irmão? Aqui ele vai falar assim, Sofar de Naamá, uma localidade menos conhecida, mas ele parece ser mais direto de muitas vezes, o mais severo dos três amigos, representando uma visão mais dogmática e moralista. Ó, Sofar acredita que Jó merece até mais sofrimento do que está enfrentando. Jó 11:6. Se os irmãos for lá, você vai ver a declaração dele. Disse, ele defende a ideia de que Deus é insondável e que o homem deve aceitar o sofrimento como uma forma de disciplina, comprovando que Jó deve buscar tristeza. Olha, para Sofar, ele não está muito triste, não. Ele precisa ficar mais triste ainda. Você vê como que é? Cada amigo tem um posicionamento forte, irmãos. E em cada diálogo você vai ver um amigo falando e Jó respondendo. Aí, quando termina de responder, o outro fala, né? E a desigualdade, né? Vamos falar, porque se tinha 3 contra 3 seria bom, mas era 3 contra 1 aí, viu, irmãos? O negócio era forte. E, irmãos, aqui eu queria entrar nesse princípio de retribuição, que me chamou muita atenção, irmãos, porque ela é baseada na lei de semeadura e colheita. Então, na antiguidade, era muito forte esse princípio e regia justamente aquilo que você semeia. Se você semeia o bem, você vai colher. Se você obedece, se você é uma pessoa como Deus vai declarar de Jó, então você está rodeado de bênçãos. Tanto é que o diabo vai falar isso para Deus. Quando o Senhor pergunta, você viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus que se devia do mal. É claro, você o cercou de bênção. Tá vendo? Então, existe esse princípio. Se você é uma pessoa honorável, você recebia bênção. Agora, por que eu trouxe Lucas? Porque na nova aliança, irmão, o Senhor vai quebrar com isso aí. Ele vai trazer de uma maneira totalmente diferente. Olha como que ele vai falar, Lucas 13, versículo 1 ao 4. Naquela mesma ocasião, os irmãos lembram, chegando alguns falavam a Jesus a respeito de galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios,
que os mesmos realizavam. Aqui alguma coisa aconteceu que terminou matando aqueles homens lá. Quem que foi que matou? Foi o Pilatos. Ele, porém, lhe disse: quem que é ele? Aqui é Jesus. Pensar que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? E o Senhor vai falar: não era. Viu, irmãos? Porque aí entra esse princípio. A pessoa está dizendo: alguma coisa fizeram, por isso que eles estão pagando dessa maneira. Porque aí eles estavam vendo que Deus estava castigando esse povo, essas pessoas. É como dizer assim: eles eram merecedores do que Pilatos fez. Mas o Senhor vai dizer para eles: não era melhores que ninguém. Viu? Pensar que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, porque esse é o pensamento da lei da semeadura e a colheita. Mas ainda vai ficar claro, por quê, irmãos? Porque a lei da semeadura e colheita regia antes da lei. Agora, na lei, não é a lei da semeadura e a colheita. É a lei que rige segundo a lei de Moisés. E aqui nós vamos entender melhor. Eu vou entrar num versículo para você ver que quando alguém era desobediente à lei de Deus, Deus castigava ele até terça e quarta geração, viu, irmãos? E isso que é interessante, isso aqui, irmãos, porque é muito forte no âmbito religioso. É. Nós temos inconscientemente o sentimento de que quando nós estamos fazendo corretamente, não somos merecedores de aprovação, de consideração, de reconhecimento. Então, existe em nós esse inconscientemente de querer receber algo bom. Quando você está fazendo bem, você quer ser reconhecido, aprovado. E alguns falam assim, abençoado. Então, quando uma pessoa não estava sendo abençoada, está passando por dificuldade, problemas, e alguma coisa fez de errado. Olha como que ele continua nessa situação. E alguma coisa está com ele, um problema tem. A gente não fala, né? Mas, mas às vezes pensa, né? Aí você, ó, quer ver? Continua lendo aqui, versículo 3. Não era, eu vos afirmo, se porém não vos arrependedes, aqui vem para todos, todos igualmente perecereis. Olha que revelação que o Senhor traz para nós, irmão. Ou cuidais, olha, ele vai trazer outro exemplo aqui. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais dessalvou a torre de Siloé e os matou, era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém. Agora incluiu os habitantes de Jerusalém, porque lá eram os galileus, né? Tudo bem, Galileu é um povo que, né, qualquer coisa você vai esperar dele. Mas o Senhor já pegou pesado. Ele trouxe algo para Jerusalém, que é o povo de Deus. Puxa vida, Jesus, como é atrevido falar isso? Cai pesado para o religioso isso aí. Por quê? Porque, ó, vocês vão ver, por exemplo, aqui, muito interessante, né? Ó, isso assim, e os matou e era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém. Ele pergunta, né? Olha como segue aqui. Aqui, esse versículo de Êxodo 25 é o que eu falei. Hoje, é a justiça divina em relação à lei. Não te inclinarás a eles, aqui falando dos deuses, quando falando para Israel. Nem os servirás, porque se eu sou o Senhor teu Deus, Deus celoso, que visita a iniquidade de teus pais, nos filhos até terça e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, o judeu, principalmente o religioso, quando ele olhava uma pessoa, uma situação, ele dizia: Isso aqui está seguindo a geração deles que pecaram. E isso nos lembra o que os discípulos falaram para o próprio Senhor. Lembra, os irmãos? Capítulo 9 de João, acho que aqui está aqui, vamos ver. Eu não sei se eu preparei esse versículo, não, não preparei. Mas se os irmãos, algum irmão quiser ler lá, rapidinho, os 3 primeiros versículos só, que é interessante isso aqui, irmão. João capítulo 9, versículo 1 ao 3.
capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. E a pergunta deles é significativa. Qual é a base deles fazer essa pergunta para o Senhor? Essa pergunta para o Senhor. Você percebe que eles tinham um conceito do que era realmente merecedor ou não merecedor, quem semeava, quem não semeava, quem transgredia a lei, o que sofria. Então, dentro da visão dos discípulos, alguém pecou. Ou os pais, vamos supor que eram os pais que pecaram. Então, está seguindo para o filho cego a consequência. Porque o Senhor disse isso no Êxodo 25. Tá vendo? Porque agora dá para entender claramente isso aí. Porque qual que era a argumentação realmente? De onde que eles tiram isso, quem pecou? Da própria lei, da própria palavra de Deus. Viu, irmãos? Ó, continuando aqui tem Lucas 18, né? Eu trouxe isso aqui porque é muito significativo, né? A gente condena sempre o fariseu, né? Mas o fariseu, ele tinha uma coisa ele estava se baseando nessa lei de semente, de semear. Ele estava dizendo, orava de si para si, dizendo: Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você vê? É como que são os demais homens? Extorsionários, injustos, adúlteros, viu? Então ele se refletia nisso, ele não era isso. Portanto, aquelas pessoas estavam sendo debaixo da ira, elas iam se ver o castigo de Deus sobre essas pessoas. E ainda não sou como este publicano, que o publicano era um traidor da fé, né? Vamos falar assim, um vendido, né? Era um maldito para eles. Olha como que é, impressionante, irmão. É um traidor. E ele vai dizer, como dizia assim, eu sou merecedor. Ele tinha muita segurança para falar isso, né? Não, não é verdade? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de todo quanto tem. E assim vai, né? É, irmãos, então aqui eu vou voltar aqui para experiência de Jó, né? Irmãos, esse diálogo intenso que foi se intensificando, que foi forte, um contestava, o outro falava de novo. Jó estava naquela opressão de seus amigos, vamos falar assim, né? Ao ponto, irmãos, que ele vai dizer, Jó 16. Tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Olha, impressionante, irmãos. Em lugar deles ir consolar o amigo dele, né? Vamos falar assim, eles se tornaram acusadores dele. E a motivação talvez era muito genuína da parte dele, de levar ele à sensatez, né? Porque se Jó realmente tivesse pecado, era uma atuação correta, né? Incentivar ele a se arrepender. Muito genuíno aquilo. Mas Jó, que ele sabe que ele não pecou contra Deus, que ele está inocentado no coração dele, ele se sente que não traz consolo falar dele. O falar dos amigos está sendo chato. Você vê que impressionante, irmãos? Isso quer dizer muito nossa experiência hoje. Nós precisamos sempre. Ó, interessante aqui, eu vou falar depois, ó. Jó 13, 5 ou 6. Olha quem vai falar aqui. Oxalá vos calasse. Essa frase, oxalá vos calasse. E isso seria a vossa sabedoria. Olha que impressionante, irmão. Ouvir agora a minha defesa e escutar todas as minhas palavras que saem da minha boca. Aí começa ele falando e tal, né? Ó, irmãos, é impressionante. Irmãos, ele, diante desse debate, irmãos, é muito significativo dentro dessa resposta e essa frustração de Jó. Porque o mais frustrado era Jó. Os amigos estavam frustrados porque não conseguiam ajudar ele, né? Mas Jó estava frustrado porque eles não conseguiam ajudar ele. É interessante isso, irmãos, como nós precisamos perceber, às vezes, as situações para nós poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades.
E isso, irmãos, nos tem que sensibilizar nesse sentido de que, às vezes, nós não conseguimos ajudar realmente as pessoas. E essa percepção nos permite que nós dependemos do Espírito, dependemos do Senhor. Quando nós nos aproximamos dos irmãos, já seja para levar uma palavra ou para encorajar, ou porque está desanimado, em nós não existe capacidade de conseguir ajudar. Por isso que nós precisamos nos refugiar naquele que consegue permanecer nele, para que ele possa se manifestar. Porque às vezes nós não temos a palavra para ajudar alguém quando está passando por uma situação. Nem falando outro dia com o nosso irmão Carlos, né? Dizemos assim, né, que quando você passa por circunstâncias, o Senhor te consola, para que você, nessa circunstância que você passou, você possa ser um consolador para aquelas pessoas. Então, aquelas experiências fortes na vida de alguém, que às vezes é incompreendível para outros, é uma maneira de Deus nos aperfeiçoar em depender do Senhor para que nós possamos consolar aos que estão passando por situações. Como vai falar em 2 Coríntios capítulo 1, né? Lembra, irmãos? Com a mesma consolação que ele nos consolou, possamos consolar aqueles que estão passando por situações. E, irmãos, é interessante que nessa desesperação de Jó, o mais central que eu achei, a minha experiência, é esse versículo aqui. Porque, por um lado, irmãos, nós vemos que Jó, ele estava em sua integridade defendendo seu posicionamento. Ele não estava abrindo mão. Eu não vou, para terminar a discussão, vou dar ração a vocês. Não, em mim não há pecado. Eu não transgredi contra o Senhor. Isso, irmãos, é interessante porque ele mostra um posicionamento. Agora, o que mais interessante é isso que vai falar aqui. Jó 9, 1 ao 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Aqui, esse versículo é o que eu estava falando para vocês, né? Não é esse, não. Ó, aqui, o versículo 13. 13, 15 e 28. Ó, eu coloquei as duas versões aqui. Ainda que o poderoso deva pôr suas mãos acima de mim. Essa é a versão septuagésima. Porque na versão Ara, que você tem do lado, né? Disse Jó 13, 15 ao 13. Disse, embora ele ainda me mate, ainda assim esperarei nele. Olha que lindo. E aqui nessa outra versão disse, porquanto já começou a fazê-lo, na verdade eu irei falar e pleitear diante dele. Olha que lindo, irmãos. O que nós precisamos resgatar no sofrimento, irmãos, é nosso aproximar. A quem nos aproximamos? Aonde está nosso socorro? Porque quando passamos por circunstâncias, nós temos sempre uma reação. Ou nós procuramos nos justificar, ou nós procuramos justiça, ou nós procuramos reivindicação, ou nós levamos diante do Senhor a situação. Como fala isso ao nosso coração? Como nós precisamos aprender a levar todas as coisas diante do Senhor? Às vezes podemos estar rodeados de irmãos preciosos, de pessoas muito inteligentes, mas às vezes nos sentimos como Jó, que não conseguimos ser ajudados, ou que não conseguimos ser entendidos o que está acontecendo. Então, irmãos, vamos ser como Jó. Eu não vou abrir mão, eu vou levar minha calça diante do Senhor. Sejamos assim, irmão, levemos as coisas diante do Senhor. Maravilhoso, irmãos. E quando nós vamos diante da presença do Senhor e abrimos nosso coração, sempre nós encontraremos uma resposta, viu, irmãos? Sempre o Senhor vai falar conosco. E, esse aqui é muito impactante porque eu coloquei filosofia sobre o sofrimento, né? O sofrimento causa em você aproximação de Deus ou você renega da fé, ou você fica contrariado. E esse contrariado, né, nos lembra do jovem rico, lembra do jovem rico? O jovem rico levou sua causa diante do Senhor, que foi muito bom, foi positivo, né?
E ele falou: o que tem que fazer para entrar no reino? Aí o Senhor vai falar para ele, né? É, as 5 coisas da lei que são muito fortes. E ele declara: tudo isso já pratico desde a minha mocidade. Então o Senhor, conhecendo o coração, vai falar novamente para ele: fazer, ainda te falta uma coisa. Irmãos, como que é interessante a reação dele. Porque se ele ficasse um pouquinho mais, isso eu sempre reparei. Se ele ficasse um pouquinho mais, ficasse só de joelho ali, ou só ficasse no silêncio, ele ia escutar a resposta que deu para os que interrogaram. Mas ele logo se retirou contrariado. Agora, se ele ficasse ainda mais, ele ia entender o que, que Jesus estava falando para ele, irmãos. Porque você vê, irmãos, que dentro daquele retrato, os que estavam ouvindo aquela situação disseram: mas então quem que vai entrar no reino do céu? Viu? Quem que vai entrar no reino do céu? Que é o questionamento que ele está fazendo. Aí o Senhor vai falar: o que é impossível para o homem, isso é possível para Deus. Oh, irmãos, graças ao Senhor por isso. Ó, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nos aproximamos dele, nós podemos ter uma confiança, irmãos. Podemos ter um mediador que Jó não tinha. Lembra Jó falando do mediador? Oh, tomara alguém mediasse entre Deus e mim, porque não consigo transmitir para Deus o que está acontecendo. Os amigos não me ajudam. Eu não consigo, não tenho como passar para ele. Se tivesse um mediador, ele fala essa frase, bom. Se tivesse um mediador que intervinha entre eu e Deus, puxa, ele levaria a minha causa. Desse jeito fala Jó, irmãos. Agora, irmão, nós podemos falar com toda a intrepidez, irmão, que nós temos o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Amém, aleluia. Amém, Conservemos firme nossa confissão. Glória a Deus, irmão. O aleluia. Jó não tinha ninguém que interviesse por ele, que mediasse por ele, irmão. Mas nós temos, irmão. Oh, se Jó estivesse conosco aqui, irmãos, como que ele ia ficar bravo conosco? Ele ia falar assim: mas vocês, o que vocês estão fazendo? Gente, tem um trono da graça aberto para você ir direto para Deus. Eu não tinha isso. Deus tem que aparecer no remoinho para falar comigo. Mas agora, irmão, nós temos um sumo sacerdote sentado à destra da majestade das alturas. Amém. Aleluia. Amém, Conservemos irmão. firme nossa confissão. Amém, irmão. Oh, glória a Aleluia. Deus, irmão. O que que te está agobiando, irmão? Vai na presença do Senhor. Agora não é impossível, irmãos. Nós temos um novo e vivo caminho que Deus nos abriu. Aleluia. Aproximemos-nos em plena certeza de fé. Glória a Deus por isso, Amém. porque não Amém, Amém. temos. amém. Amém. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no ocasião oportuna. Deus seja louvado por isso, irmãos. Ó, Jó 9, aqui está o versículo, né? Deus não é ser humano como eu, não posso discutir com ele e levá-lo ao tribunal. Se ao menos, aqui está o versículo 9, né? Se ao menos um mediador entre nós, puxa vida, se ao menos tivesse um mediador entre nós, alguém que nos aproxime um do outro. Olha o que está falando Jó, irmãos. E nós temos tudo isso hoje, irmãos. Que coisa, irmão. Você acha que está passando sozinho na tribulação, na situação, você acha que não é compreendido, irmão? Oh, irmãos, graças ao Senhor que nós temos esse trono da graça aberto para nós. Ele afastaria de mim o castigo de Deus, tá vendo? Aí você nos lembra que sobre quem caiu o castigo, né? Puxa vida, né, irmãos? Jó está dizendo, né? Se eu tivesse um mediador
que vilasse entre ele e eu, ó, ele afastaria de mim o castigo. De quem carregou a nossa iniquidade, nossas maldades, carregam sobre ele, irmão. Hoje falando com o irmão Mauri, né? Para que hoje nós temos, por que que hoje nós temos paz com Deus? Porque fomos justificados, irmão. Fomos justificados por aquela obra excelente, irmãos, que Jesus morreu e na sua morte destruiu as nossas inimizades. Como fala lá em Isaías, nossas iniquidades. Ele foi moído por nossas transgressões. E o castigo que estava para nós foi para ele, irmão. Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Irmãos, isso aqui é muito forte para nós. Porque nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Nós, hoje, irmãos, nós às vezes temos um sentimento como que está tudo pronto, que está tudo bem. E está certo esse sentimento. Nós vamos nessas escrituras e nos regozijamos com as verdades. Mas se essas verdades que estão em nós, na hora da situação, na hora X da tua vida, não te leva para o trono da graça, alguma coisa está errada. Se na hora que vem a opressão, vem a pressão, vem o sofrimento, não te leva para esse trono da graça, irmãos. Puxa, que prejuízo, irmão. Jó ia estar com uma cinta aqui nas costas para passar em você, viu, irmãos? Para passar em mim também. Porque, irmãos, nós não aproveitamos muito esse trono da graça. Nós fazemos oraçõezinhas às vezes, né? Mas o trono da graça é para nós estarmos, perseverarmos, como foi a experiência dele, né? Eu vou pleitear as coisas diante do Senhor. Eu vou permanecer nisso. E o foco do sofrimento, irmão, se centraliza aqui. Quanta aprovação nós vamos ter no sofrimento vai depender se nós nos aproximamos de Deus ou não. Viu, irmãos? Vamos prosseguir aqui. E já terminando, vamos terminar em seguida. 1 de Pedro 1, 6 ou 7. Olha, irmãos. Olha o sofrimento, irmão. A natureza do sofrimento. Nisso insultar. Embora no presente, por breve tempo, se é necessário, irmãos, sejais contritados por várias provações. Para que o Amaury falou outro dia, irmão. É necessário. Né, irmão Amaury? É necessário. É Ô, necessário. irmão, é necessário É para necessário. limpar, né, irmão? Aleluia. Para que uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Você vê, irmãos, que a revelação de Jesus Cristo no seu coração está totalmente relacionado com como nós reagimos nas circunstâncias, nas situações que nos envolvem. Porque, irmãos, quando você é aprovado na tribulação, na circunstância, é glória para Deus. Assim como foi Jó, ele nada pecou, a glória foi para quem, irmão? Foi para Deus. Deus tirou carteirinha para o diabo e falou assim, tá vendo o que você fez? E ele manteve sua integridade. Olha que impressionante, irmão. Deus é que é glorificado, irmãos. Oh, glória a Deus. Maravilhoso, irmão. E você sabe, irmãos, que essas frases aqui que estão determinadas aqui é do é, ele faz. Ele usa essas frases aqui. Jó 8, 3 ao 6, Jó 8 ao 20, né? E Jó 18, 5 ao 7. Isso aqui, irmão, é similar ao que você encontra em Salmos. E eu me deteve aqui considerando, hoje fiquei ponderando essas questões aqui, que às vezes nós apegamos muito, por exemplo, ao Antigo Testamento, a Salmos, né? A gente gosta de Salmos, não gosta. Mas Salmos, ele vai falar sobre essas duas coisas. Sempre assim. Não que a gente não vai ler, não que você não vai aproveitar, não entenda mal. Eu queria trazer uma ressalva para vocês em relação a isso. Por exemplo, João 8:20.
Eis que Deus não rejeita o reto. Então, quando eu olho para mim, eu olho o quê? Meu comportamento, minha maneira de proceder, como eu me conduzo, sou uma pessoa do bem. Então, eu leio isso debaixo da perspectiva errada. Porque eis que Deus não rejeita o reto. Hoje, irmãos, nós ficamos considerando, né, que o Senhor falou assim, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos que estão cansados e trabalhados, que eu vos aliviarei. E disse, esse aprender de mim, o Senhor vai falar, que eu sou manso e humilde de coração, e hajareis descanso para vossa alma. Levar meu jugo, porque meu jugo é suave, é leve. Então, a gente foi considerando o que que é humildade, o que que é mansidão, o que que é ser reto, o que que é ser temente a Deus. Porque realmente são declarações muito fortes na vida, irmãos. Que às vezes a gente quer ter essa para nós, nós queremos ser conhecidos, ou que as pessoas não vejam como pessoas que somos assim. Às vezes nós temos essa experiência ou essa impressão de que nós temos alguma coisa de bem a nós. E não está mal, irmãos, porque nossa experiência, nós temos experiência muito positiva na nossa vida. Então, mas hoje na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós precisamos mudar nosso conceito de retidão. Porque eis que Deus não rejeita o reto, nem toma pela mão o malfeitor. Ou seja, Deus está aprovando os que são retos e Deus está desprezando os malfeitores. E isso, irmãos, precisa ganhar luz. Porque às vezes nós podemos estar em uma situação na qual nós nos encontramos no mesmo juízo dos amigos de Jó, julgando as pessoas erradamente. E eu falo, confesso para os irmãos, eu muitas vezes fiz isso. Mas eu quero cada vez mais refrenar a minha boca, para não me precipitar em julgar situações, pessoas. Eu quero ser aquele que espera no Senhor que manifesta as coisas. Porque isso, irmãos, faz com que nós não julguemos erradamente. Você vê, quando o Senhor vai falar sobre humildade e mansidão, nós fomos com os irmãos, isso foi ontem na reunião, fomos lá em capítulo 4, irmãos. Capítulo 4 de Efésios, que eu gostaria de ler rapidamente, né? Já estamos terminando, mas eu faço questão de ler com os irmãos. Capítulo 4. Olha que interessante, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo, ele depois que abordou toda essa questão do que realmente aconteceu em Cristo, e esse mistério que foi revelado e que agora nós podemos conhecer, sondar e conhecer as profundezas de Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe o que ele vai falar agora no capítulo 4? Rogo-vos, pois. Ele vai falar isso, rogo-vos, pois, irmãos. Eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação com que foste chamados. Olha, irmãos, com toda humildade. Olha que rico, irmãos. E mansidão, que palavra, irmãos. Com longanimidade. Olha que rico, irmãos. Suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que coisa impressionante, irmãos. Esforcemo-nos, irmãos, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que palavra, irmãos, que exortação para nós. Glória a Deus por isso. Irmãos, e para terminar, porque eu queria abordar mais, mas o tempo terminou. Mas nós vamos continuar, não tem pressa. Eu vou terminar com esses versículos aqui. Deixa eu falar para vocês aqui. Aqui o resumo, tá? Esse aqui depois vai disponível. Os diálogos dos amigos com Jó são 3 ciclos, né? E aqui você tem capítulo que vai falar Jó, capítulo que fala os amigos, a resposta de Jó e vai ali, né? Depois os irmãos podem se interiorizar, porque às vezes nós pegamos o versículo de Jó e postamos, né?
mas nós não sabemos quem que está falando lá. Muitas vezes nós postamos como se fosse que é Jó que está falando, né? Às vezes não é Jó, irmão. Às vezes é um dos amigos, viu? Mas precisamos lembrar, os amigos não falaram o que era reto diante de mim, viu, irmão? Não que a gente vai tirar versículos daqui, outros não, não estou falando isso. É para nós considerarmos, é para nós ponderarmos, né? Às vezes, por exemplo, você vai falar uma frase e esse foi de ele faz, entendeu? E é interessante essas coisas, não vai nos ajudar. Esse aqui vai ficar disponível para os irmãos. Eu queria ler esse versículo aqui com os irmãos. Deixa eu ver se está aqui. Para terminar. Ó, tem muita coisa para ver aqui, irmãos, mas não vai dar. Esse aqui é 1 de Pedro, capítulo. Esse é para terminar, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Se algum irmão achou, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Meu Aleluia, Deus do céu. aleluia. Deus seja Glória a Deus louvado, por essa irmão. palavra. Maravilhoso.